56 ao 52. Amém? Maravilha do céu, né? Diz assim a palavra do nosso Deus: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo ele que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Amém, meus amados? Graças a Deus. Se assente no seu lugar. Irmãos amados, nós estamos pregando esta palavra e temos pregado palavras neste tema por ocasião dos 40 dias de jejum e oração em que estamos caminhando. Estamos hoje no 17º dia. Amém, meu irmão? Quem está firme aí no propósito, diga glória a Deus. Estamos hoje lendo e iniciando o Evangelho de Lucas. Amém, meus amados? E, irmãos, o nosso propósito é estar orando, dedicando mais tempo à oração, é estar lendo a palavra, é estar também intercedendo por alguém, é estar jejuando e exercitando também o hábito de ofertar, de a cada dia colocarmos a nossa ofertinha ali dentro daquela caixinha. Amados irmãos, eu quero aproveitar este ambiente que nós estamos de consagração para falar deste tema tão importante, da oração incessante, da oração insistente. Amados irmãos, o texto que nós lemos é muito conhecido. Talvez você já leu, você já me ouviu pregar sobre ele. E eu aqui me lembro de um pastor muito conhecido que disse certa feita assim: olha, vocês pastores se preparem, que vocês vão pregar durante o ministério de vocês, durante muitas vezes vocês pregarão a mesma mensagem, vocês pregarão os mesmos textos. E esse pastor muito antigo, bem idoso, ele dizia: olha, se você já pregou algumas vezes sobre o cego de Jericó, se prepare, porque até o último dia do seu ministério, você ainda vai pregar muitas e muitas outras vezes o mesmo cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, o homem que subiu na árvore, que era Zaqueu, e assim dizia ele. E aí, quando eu me lembro, leio este texto, eu sempre me lembro desse comentário desse pastor. E é verdade. Durante muitas vezes na vida, você vai ler um texto bíblico, mas tenha plena certeza que a cada vez que você ler, cada vez que você meditar, cada vez que você ouvir aquela ministração sobre aquele texto, algo novo o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Algo novo Deus vai ter para falar e ministrar na sua vida. E eu sei que nesta noite não será diferente. O texto que lemos aqui fala de um momento do ministério de Jesus, em que Jesus está saindo de uma cidade famosa na época. Que cidade é essa? A cidade de Jericó. Uma das maiores cidades e mais populosas cidades da época de Jesus, a chamada Jericó. Conhecida como uma das mais antigas cidades, porque Jericó existe até os dias de hoje. Jesus havia estado em Jericó durante alguns dias. E a Bíblia diz que agora
Jesus está saindo de Jericó. Na realidade, quando você lê o capítulo anterior do Evangelho de Marcos, capítulo 9, capítulo 8, você vai ver Jesus sendo ameaçado de morte pelos seus inimigos, pelos saduceus, pelos fariseus. Ele está sendo ameaçado de morte. E agora, Jesus está saindo da cidade. Jesus está sendo acompanhado pelos seus discípulos e uma grande multidão. E a Bíblia diz que quando ele está saindo da cidade, ele passa por um mendigo, ele passa por um homem que a Bíblia chama de Bartimeu, filho de Timeu. A Bíblia relata no verso 46 a exata, o retrato da vida daquele homem. A Bíblia diz que aquele homem estava cego. Aquele homem estava cego. E por que eu digo que estava cego? Porque o próprio texto bíblico dá a entender que Bartimeu, em algum momento da sua vida, ele enxergava normalmente, e ele então passou a ficar cego. Porque quando a Bíblia diz que Bartimeu é curado por Jesus, a Bíblia diz que ele tornou a ver. O que dá a entender que ele, em algum momento da sua vida, ele não era cego, ele tinha a visão perfeita. Mas a verdade é que no verso 46, a Bíblia mostra que Bartimeu estava cego. Ele vivia na escuridão, ele não enxergava nada. A Bíblia mostra também que ele vivia à beira do caminho, vivia dependendo da misericórdia, da compaixão das pessoas que passavam por ali. Ele era um mendigo, ele vivia na mendicância, ele dependia da ajuda de alguém. A Bíblia diz que esta era a história de Bartimeu. Irmãos, a primeira coisa que nós entendemos aqui é que muitas pessoas podem não estar morando à beira da rua, à beira do caminho. Muitas pessoas podem até não serem cegas fisicamente, mas certamente têm o mesmo tipo de vida que Bartimeu tinha. Vivem na escuridão espiritual, na escuridão de alguém que não conhece a Cristo, na escuridão das trevas de alguém que não sabe do Evangelho, que não vive na luz de Cristo, que não conhece o caminho que conduz aos céus. Amados, quem sabe alguém que nos ouve, ele não está como Bartimeu, fisicamente cego, mas espiritualmente está cego. Espiritualmente não enxerga aquilo que Deus tem para a vida dele. E você sabia que muitas vezes alguém pode até vir à igreja e continuar para algumas coisas da sua vida, eles continuam cegos. Muitas vezes o inimigo tem cegado alguns cristãos. O inimigo das nossas almas tem cegado o entendimento de algumas pessoas. Elas vivem ouvindo o Evangelho, mas não são libertas e não vivem uma vida de vitória em algumas áreas da sua vida. Irmãos, quem sabe você ou eu nos parecemos com este homem em alguma área da nossa vida. Não vivemos na clareza e na luz que o Senhor tem para as nossas vidas. Em alguma área, talvez vivendo na derrota. Eu conheço um servo de Deus, homem de Deus, que até prega o Evangelho, mas que até pouco tempo, numa área da vida dele, ele era completamente derrotado. Por que eu digo isso? Porque ele não entendia o que Deus tinha para ele naquela área. E então o inimigo se aproveitava da ignorância daquele homem no Evangelho, naquela área, para vencê-lo, para envergonhá-lo, para colocá-lo ali em derrota. E então ele vivia uma vida dupla. Ele, na igreja, no púlpito, ele era um homem de vitórias, mas na sua vida particular, quem o conhecia sabia que naquela área ele era um fracasso.
Muitas vezes o cristão, ele é bênção numa área, ele prega, ele canta, ele vem aos cultos, ele participa, ele lidera uma célula, ele lidera um grupo missionário, mas em uma área ele não é vitorioso. Quem sabe nos parecemos com este homem. Amados irmãos, mas a boa notícia é que a Bíblia diz que quando Jesus está passando, aquele homem ouve falar que Jesus de Nazaré está passando por ali. E que ele era aquele nazareno, o que curava as enfermidades. Que ele era aquele mestre das Escrituras, que mudava a história e a vida das pessoas. E quando ele fica sabendo que Jesus está passando, ele então observa que aquela era a oportunidade de Deus para mudar a vida. Irmãos, muitas vezes as oportunidades de Deus passam e nós perdemos as oportunidades. Muitas vezes Deus dá oportunidades e nós julgamos fora. Eu estava comentando com a minha esposa no caminho que muitas vezes que uma pessoa que, não preciso citar o nome, mas teve tantas oportunidades e agora perdeu todas as oportunidades. Teve oportunidades que muitos pregadores gostariam de ter, mas infelizmente perdeu esta oportunidade. Jogou fora, né? Não vou julgá-lo porque eu não sei exatamente o que aconteceu, mas a oportunidade ele perdeu. Irmãos, quantas vezes Deus nos dá oportunidades? Quem sabe no dia de hoje Deus deu oportunidade para alguma coisa na nossa vida e nós perdemos ela. Quem sabe nós estamos vivendo um tempo que a oportunidade de Deus está passando e nós estamos perdendo a chance de sermos abençoados. Irmãos, há 30 anos, cerca de 30 anos atrás, eu tive a oportunidade dada por Deus de dizer sim para o chamado da pregação do Evangelho, para dizer sim para o chamado do ministério pastoral. Eu poderia ter dito não, mas glória a Deus pela graça, misericórdia do Senhor. Naquela simplicidade de jovem eu pude dizer sim, morrendo de medo, mas eu disse sim. Oportunidades que Deus nos dá não são para serem descartadas, não são para serem desprezadas, não são para serem deixadas para amanhã ou para depois. Meus irmãos amados, quantas pessoas estão pegando a oportunidade e passando para o outro, quantos estão jogando para lá, quantos estão deixando na esquina, eu não quero por enquanto. Mas quando Deus dá oportunidade, é porque Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa história. Eu não creio que Jesus está passando naquela saída, porque a cidade de Jericó tinha várias saídas e entradas, mas Jesus está passando naquela saída, naquele momento, naquele dia em que o cego estava lá. Eu não creio que era simplesmente coincidência, eu creio que era um propósito de Deus para mudar a vida daquele homem. Deus não é Deus de coincidências, Deus é Deus de propósitos. Deus, Ele trabalha com propósitos, por isso eu creio que Deus tem propósito. E quando Ele te dá a oportunidade, porque é o propósito dEle para a sua vida. Talvez você está vivendo um momento em que você joga as oportunidades fora. Eu conheço pessoas que dariam tudo para estar no nosso lugar. Dariam tudo para trocar de lugar conosco. Irmãos amados, nós não podemos deixar as oportunidades passar. Irmãos, sobre a oportunidade existe uma coisa muito triste. A pior coisa de uma oportunidade é quando ela vem e nós deixamos ela passar sem aproveitá-la. Segundo, quando a oportunidade vem e nós não estamos preparados para aproveitá-la. Irmão, a oportunidade de Deus, ela chega e nós temos que montar, nós temos que nos agarrar a ela, nós temos que aproveitá-la. É como um surfista certa vez disse, a onda perfeita vai vir, mas quando ela vier, eu preciso estar preparado para surfar aquela onda. Senão ela vai embora e ela não volta mais. Oportunidades de Deus e podem estar acontecendo na sua vida hoje. Pode estar acontecendo nesse tempo de oportunidade.
Será que nós vamos aproveitá-la? Nós estamos lendo sobre um homem que quando ouviu falar que Jesus está passando, ele entendeu, esta é uma oportunidade para mim, eu posso ter a vida mudada, eu posso sair da escuridão, eu posso ter a vida transformada, eu não posso perder a oportunidade. Aquele homem, então, ele entende que Deus tinha uma vida melhor para ele. Deus tem vida melhor para nós, irmão. Deus tem vida de vitória para a nossa vida. Deus tem algo melhor. Entenda que Deus, ele sempre vai ter algo melhor para nós. E aquele homem, então, se decide não perder a oportunidade. E o que ele faz? Ele começa a clamar ao Senhor. E ele clama em alta voz. Aí entra a oração incessante. Aí entra o desejo de clamar, o desejo de buscar. E a Bíblia diz, irmãos, que ele está clamando, que ele está buscando. E muitas vezes, irmãos, eu quero que você entenda, muitas vezes nós só não aproveitamos a oportunidade por falta de atitude, por falta de ação. Às vezes Deus está ali pronto para nos abençoar e nós ficamos ali sem tomar uma atitude. É preciso tomar uma atitude. Seja entregar a vida para Cristo se ainda não entregou, seja se arrepender de um pecado, seja assumir uma posição diante de Deus, seja dizer, Deus, eu agora estou tomando essa posição, porque eu sei que esse é o tempo de Deus para a minha vida, e eu estou agora me posicionando para que a bênção do Senhor venha sobre mim. Irmão amado, aquele homem, ele sai da teoria e ele vai para a prática, ele começa a clamar. Irmãos amados, a oração, ela sempre será a solução. Ela sempre será a estrada que nos levará para o milagre. Aquele homem começa a clamar. Aquele homem, irmãos, começa a buscar a Deus. E quantas vezes nós não queremos buscar a Deus? Nós não queremos clamar ao Senhor. Irmãos, olha, eu vou dizer a você, sempre foi tempo de oração, mas nós nunca vivemos um tempo antes aqui na vida. Um tempo tão importante para a gente estar orando. Nós, irmãos, precisamos orar. Ah, pastor, o senhor já falou isso tantas vezes na igreja. Nós já lemos isso na Bíblia. Mas nós, irmãos, nunca vivemos um tempo tão importante para a gente estar orando. Se você soubesse todos os perigos que nos cercam, você se colocaria agora de joelhos e começaria a orar. De tamanho ataque do inferno nos dias de hoje, contra a igreja, contra a fé, contra a vida do cristão. Irmão, o inferno está vomitando sobre a terra toda a podridão, e o crente que não ora não vai permanecer de pé. Esse é o tempo da igreja que ora, esse é o tempo da igreja que clama, esse é o tempo da igreja que ora incessantemente. Este homem começa a buscar, este homem começa a orar, este homem começa a clamar. E ele clama, porque ele em algum tempo sabe, esse Jesus vai me ouvir. Aquele homem sabia, Jesus pode me ouvir. Irmão, quando uma oportunidade vier, ainda que você a perca, não perca por falta de ação, não perca por falta de atitude. Se tiver que perdê-la, perdi, mas eu tentei, pastor. Eu tentei, pastor. Amados irmãos, aquele homem está clamando. E a oração, ela tem alguns efeitos. O mais conhecido deles é que Deus vai ouvir. Mas tem outro efeito, o efeito do incômodo. A oração incomoda quem não ora. Primeiro, a oração não é bem-vinda para aquele que não ora. Eu conheço pessoas que não andam com algumas outras, porque elas dizem, tudo para esse irmão é orar. Tudo para esse irmão é orar, vai lá, vai orar. Porque a oração incomoda quem não ora. E olha o que a Bíblia diz, ele está orando, mas o povo que estava ao redor de Jesus não estava orando. E o que aquele povo manda ele fazer? Manda ele calar a boca. Manda ele calar a boca, ficar quieto,
repreende ele para que ele se calasse. Irmão, a oração sempre vai incomodar quem não gosta de orar. Eu já vi gente mudar de igreja. Por quê, pastor? Porque aquela igreja que ele estava orava demais. Tu preso é oração. Não tem mais nada, é só oração. Irmão, a oração incomoda quem não ora. Quem tem uma vida com Deus, naturalmente não será bem recebido por aquele que não tem uma vida com Deus. Olha, você pode saber, quem é carnal vai andar com carnal. Mas aquele que é espiritual, naturalmente, ele vai se identificar com gente mais espiritual. Irmãos amados, muitas vezes a oração vai incomodar quem não ora. E é até uma providência de Deus. Quem sabe aquele que está incomodado, a ficha vai cair. Puxa, eu também tenho que orar. Eles mandam ele calar. Engraçado que quem estava mais perto fisicamente de Jesus era a galera que não orava. Era a galera que mandava calar a boca. Irmão amado, aquele homem, a Bíblia diz que ele não se cala. A oração, irmão, sempre vai ter obstáculos. Quando você começa a orar, sempre os inimigos vão se levantar. Irmão, quando você vai buscar a Deus, quando você vai fazer algo para o Senhor, sempre alguém vai se levantar contra. Irmãos, lembram de Neemias? Ele se põe a construir um muro. E o que acontece? Logo se levanta Sambalate, se levanta Tobias, Gessem, levanta ali aquelas pessoas para impedi-lo de continuar construindo o muro, para impedi-lo, para tirá-lo do foco. E começam a dizer a ele: olha, vem aqui se encontrar conosco, para a construção desse muro e vem aqui. E Neemias mandava continuamente a mesma resposta, dizendo: por que pararia eu de reconstruir os muros para ir ter convosco e a obra ficar parada? Eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor. Irmãos amados, nós não podemos parar de orar por causa da oposição, por causa das barreiras, por causa daqueles que se levantarão, ou por causa de situações que vão acontecer. Irmão, sabe de uma coisa? O inferno não está feliz com você que veio no culto. Principalmente quando você ora. O inferno não está feliz. A Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Por que a misericórdia de Deus tem que estar sobre nós o tempo todo? Porque o inferno nos odeia. E se o diabo tivesse chance, ele nos destruiria agora. Mas aquele que ora está guardado pelo Senhor. Amém? Aquele que ora está guardado pelo Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem tem barreiras. Mas qual o resultado? Ele clamava ainda mais forte. Irmão, quando a barreira, as lutas vierem, quando as dificuldades vêm, nós estamos vivendo tempos em que as trevas estão tomando conta. Nós precisamos estar em oração. Nós precisamos clamar. Oração incessante. Precisamos estar orando. Jesus disse para nós estarmos orando, para que a gente não entre em tentação. Quando é que Jesus disse isso? Ele está ensinando aos discípulos a importância de contínua oração. Vocês precisam estar orando. Vida de oração. Irmão, nós não podemos esperar 40 dias, uma campanha especial para a gente orar. Nós temos que ter isso como estilo de vida. Eu não digo orar pela comida, orar para dormir. Não, irmão, eu digo o estilo de vida. Estar orando sempre. Aquele homem nos ensina a não parar de orar. Quando a dificuldade, quando a oposição, quando a barreira vem. As pessoas diziam, verso 48, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez, diga comigo, cada vez
Gritava mais alto. Irmão, então a oração tem que ser intensa. De acordo com o inimigo vai se levantando, com os problemas, a oração tem que se tornar mais intensa. Aqui a Bíblia diz que ele estava clamando. Clamar é falar em voz alta, a plenos pulmões, é gritar literalmente. Eu até entendo por que ele está gritando, porque certamente ele queria que a voz dele fosse ouvida por Jesus. Havia um grupo de pessoas, todas fazendo barulho. Ele queria ser ouvido. Irmão amado, mas o importante aqui é que a oração não pode parar. Nós precisamos orar. A gente não pode orar só quando está precisando de uma resposta. A gente tem que orar. A Bíblia diz, irmãos, que quando Daniel chega na Babilônia, ele tinha uma atitude de oração desde o início. Daniel orava 3 vezes por dia, está ali orando. E a Bíblia diz que a resposta demora a vir, mas ele continua orando. Oração incessante. Não pare de orar. Amém, meu irmão? Não pare de orar. Eu não sei porque estou pregando sobre a oração incessante hoje, mas eu sei que Deus tem propósito nessa palavra. Irmão, não pare de orar. Não pare de orar. Eu entendo que quando nós chegarmos na glória, em algum momento da eternidade, um anjo ou o próprio Senhor há de nos mostrar quantas orações foram interrompidas e por isso aquelas pessoas não foram abençoadas. Quantas situações não foram resolvidas na terra, porque as pessoas começaram a clamar, mas antes que a solução chegasse, pararam de orar. Não pare de orar. Este homem, ele ora. Segunda coisa que a gente observa na oração de Bartimeu. Primeiro, que ela era incessante, ela não parava. Segundo, a segunda coisa que a gente observa é que era uma oração sábia. Ele estava orando com sabedoria. A Bíblia diz: pedistes e não recebestes, porque pedistes mal. Muitas vezes, irmão, a oração é um ajuntado de coisas que Deus não está concordando. E por mais que a gente possa orar, se não estiver alinhado com a vontade de Deus, não vai vir a resposta. Irmão amado, aquele homem, ele, de alguma maneira, ele sabia quem era Jesus. Ah, pastor, ele era um cego, ele não andava com Jesus. Como é que... De alguma maneira, ele sabia quem era Jesus. Por quê? Porque no meio da multidão, o único que chamou Jesus de filho de Davi foi ele. E você me pergunta, por que aquele homem resolveu chamar Jesus de filho de Davi? Porque as outras pessoas chamavam ele de rabi, chamavam ele de mestre, outros chamavam ele de doutor, de mestre da lei. Olha, irmãos, outros chamavam ele de Nazareno, mas aquele homem, diferente da multidão, o chama de filho de Davi. Porque aquele homem, muito provavelmente, sabia das profecias que apontavam para o surgimento do Messias. E a profecia dizia que o Messias viria da descendência de Davi. Que o Messias viria e ele seria a raiz de Davi. Então, aquele homem, ao chamar Jesus de filho de Davi, ele chama a atenção de Jesus. Ele chama a atenção do próprio Jesus. Certamente Jesus parou e aquele homem chamou a atenção de Jesus porque ninguém na multidão chamava Jesus de filho de Davi, mas aquele homem dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, isso traz para nós a importância de sabermos e de pedirmos a Deus com sabedoria. Irmão amado, Deus não responde qualquer oração. Irmãos amados, quantos pedidos nós fazemos e aqueles pedidos não estão de acordo com a vontade de Deus. Aquele homem está orando com sabedoria. É bem verdade, irmãos, que a Bíblia também nos diz
que nós não sabemos orar ou pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas é importante orar com sabedoria. Muito crente pedindo aquilo que Deus não vai dar. Muita gente pedindo o que não agrada a Deus. E a Bíblia diz, pedistes e não recebeste, porque pedistes mal. Então a oração, ela precisa ser incessante. E a oração precisa ser sábia. Certa feita, os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, nos ensina a orar como convém. Nos ensina a orar. E Jesus ensina a oração mais perfeita que existe, que é a oração do Pai Nosso. Normalmente o crente evangélico acha que a oração do Pai Nosso não tem poder, então ele nem usa ela, né? É raro ver o cristão evangélico orar a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso foi ensinada por Jesus. E ela é a oração mais completa que existe. Se você estudar sobre a oração do Pai Nosso, ela abrange todos os aspectos da vida do ser humano. E, irmãos, eu quero que você entenda, orar como convém, orar sempre e orar como convém. Aquele homem chamou a atenção de Jesus com a maneira que ele orava. Quando ele está orando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus para e manda chamá-lo. Interessante uma coisa que a gente vê, né, irmão? Que esse momento era um momento de tremenda honra para este homem. Olha, tanta gente apertando Jesus, mas Jesus manda chamar aquele que está lá atrás. Né? Aquele que está lá atrás. Manda chamar ele. E eu fico imaginando o corredor abrindo assim, né? Mas olha que coisa linda que o texto diz aqui. A Bíblia diz que quando falaram com ele, verso 49, olha, tenha de bom ânimo, o mestre te chama, ele te chama. E a Bíblia diz que a atitude daquele homem foi uma atitude de alguém que tinha plena certeza de que ele nunca mais ia precisar de viver aquela vida de novo. Irmão, a Bíblia diz que aquele homem joga fora a capa de couro. Olha o verso 50 que diz, e lançando de si a capa. Amém, meu irmão? Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Irmão, olha aqui. Essa capa era a proteção dele. Aquela capa de couro protegia ele da chuva, do frio, do sereno, protegia ele da poeira. Aquela era a capa, era tudo que ele tinha. Significa que tudo que ele tinha, ele abriu mão, porque ele sabia, esta capa eu não vou precisar dela mais. Esta vida que eu tenho, eu não vou precisar dela mais, porque eu vou para Jesus, e Jesus tem algo melhor para mim. Sabe, irmãos, que muitas vezes a pessoa vem para Jesus, mas ela traz com ela a capa. Ela carrega com ela a capa. A capa é a velha vida. A capa é as garantias da vida sem Jesus. Tem quanta gente que ela quer Jesus, mas não quer largar a capa. Mas quem sabe que Jesus tem algo novo e vai cuidar da vida dele, não pensa duas vezes, faz como Bartimeu, ele joga a capa fora e ele vai para Jesus, porque com Jesus a vida vai mudar, as coisas vão ser transformadas. Quem sabe está na hora de você jogar essa capa fora. A capa, irmãos, daquela coisa escondida que você ainda faz. Eu me lembro de uma pessoa que ela aceitou Jesus e ela ficava assim, não conta para ninguém não, mas até hoje eu compro uma cervejinha sem álcool, é sem álcool, viu? Joga a capa fora. Sabe aquelas coisas que não agradam a Deus, joga aquilo fora. Se você está em Cristo, nova criatura é, diz a Bíblia. As coisas velhas se fizeram novas. Irmãos amados, em nome de Jesus, tenha a certeza de que Bartimeu teve. Eu vou jogar a capa fora. A capa era como aquele gibão, né? É gibão? Que o vaqueiro, né? Na caatinga, no cerrado, no interior, lá
do Nordeste, no norte de Minas, ele ia para tocar a boiada, ele usava aquelas capas de couro. Aquela capa protegia ele do arranhão. Ele entrava no meio da moita, ali na moita, para tocar algum animal, e ele não se feria. Era proteção. De noite, ele deitava e colocava o arreio como travesseiro e pegava aquele gibão e colocava sobre ele para proteger do sereno. Era mais ou menos essa capa que Bartimeu tinha. Mas quando nós temos Jesus, irmão, nós podemos abrir mão de toda a capa que o mundo nos deu. Não vai fazer falta. Porque a nossa proteção não virá da capa do mundo, mas virá do Senhor. A Bíblia diz, na sombra do Altíssimo, aquele que confia no Senhor, na sombra do Altíssimo ele vai descansar. Então não precisa, irmão, não precisa de capa, pode jogar fora, porque Deus tem algo melhor. Ele talvez, irmão, corria o risco de Jesus chegar lá e falar, não falaram para você fazer silêncio? Pode voltar para o seu lugar. Mas ele tinha certeza que quando ele fosse até Jesus, a vida dele seria mudada. E eu termino essa palavra dizendo, o verso 51 vai nos dizer um segredo. Olha o que o texto diz. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? E o cego respondeu, eu quero ver. Rabi, eu quero ver. Olha que coisa interessante, irmão. O maior sonho de alguém que é cego, qual é? Enxergar. Aí Jesus chega perto do cego e pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Irmão, parece uma pergunta boba. Olha que pergunta que Jesus está fazendo, meu Deus do céu. Não, irmão, mas tem um segredo aí. O confessar dos lábios tem poder. Falar com os lábios tem poder. Romanos capítulo 10, verso 9. Vamos abrir a nossa Bíblia lá, senão eu vou falar errado aqui. Romanos 10, 9. Amém? Quem está comigo aí, diga amém. Quem não dormiu ainda, diga aleluia. Tá, então tá bom. Romanos 10, 9. Quem achou? Diz assim, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Verso 11, verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça, diga comigo, e com a boca se faz confissão para a salvação. Quem me entende aqui? Irmão, a Bíblia está dizendo que o confessar dos lábios tem poder. É por isso que a Bíblia diz que nós pelas palavras seremos absolvidos e pelas palavras nós seremos condenados. É por isso que a Bíblia diz assim, que não se engane o homem, de Deus não se zomba. Não é isso que a Bíblia diz? Tudo que o homem falar, não é isso? Ou seja, tudo que o homem falar está sendo registrado. Amado irmão, o falar, o confessar dos lábios tem poder. É por isso que quando Deus chega no jardim do Éden, ele já sabia que Adão tinha pecado. Ele já sabia em qual moita Adão e Eva estão escondidos. Mas ele se põe no jardim a perguntar, Adão, onde estás? Adão, onde estás? Ora, Deus sabia. Aí Adão começa a desenrolar o rolo. Senhor, nós ouvimos sua voz, ficamos com vergonha, escondemos. Mas quem te fez saber que estava junto? Deus já sabia de tudo. Senhor, a mulher que o Senhor me deu, sabe, nós fizemos uma coisa errada aí. Por que Deus está fazendo todo aquele diálogo, se ele já sabia o que tinha acontecido? É porque o confessar dos lábios tem poder para mudar a história. É por isso que a Bíblia diz, se com a tua boca confessares. Se com a tua boca confessares. Se no seu coração tu creres. Porque com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, o falar tem poder. É por isso que Jesus está dizendo, o que você quer que eu te faça? Aí ele diz, Senhor, eu quero ver. Pronto, está liberado no mundo espiritual.
está liberado. Eu quero ver. É por isso que o crente tem que orar. Tem muita gente que não ora, que fala assim comigo: pastor, Jesus sabe tudo que eu preciso ficar orando. Não. Tem irmão que fala isso. É verdade, Jesus sabe. Jesus sabia que aquele homem estava gritando porque ele queria ver. Mas Jesus não deixou de perguntar para ele poder falar. Irmão, nós temos que falar. Fale com o Senhor. Clame, ore. Ore com sabedoria, ore com insistência, ore. É dessa maneira que nós trazemos o reino de Deus sobre a terra. O reino vem quando tem gente orando. Irmãos, quando a gente lê aqueles livros, né, eles andaram com Deus, né, os heróis da fé, né, os mártires do Coliseu, e a gente começa a ler aqueles livros que falam da história daqueles irmãos que já estão na glória nos aguardando, e a gente começa a ver o exemplo daquelas pessoas que oravam, pessoas que se dedicavam a orar. Hoje em dia, os cultos mais vazios são os cultos de oração. E isso não é um problema só da nossa igreja. Isso é para tudo quanto é canto, irmão. O crente moderno não ora. O crente moderno viciado em música gospel, mas não ora. Canta uma intimidade que não tem. Canta uma intimidade que não tem. Por que não tem? Porque a intimidade não vem só de cantar. A intimidade vem, irmão, de estar na presença de Deus, gastando tempo falando com o Senhor. Nós, irmãos, precisamos aprender com este homem. Este homem que ele não para por causa das lutas. Por causa da oposição, ele continua orando. Ele busca orar com sabedoria. E a Bíblia diz que ele era um homem decidido, que ele abre mão da sua capa para ele estar com Jesus. E no final, quando ele é curado, a Bíblia diz algo interessante. Ele diz: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse então para ele: olha, vai, a tua fé te salvou. Interessante que Jesus não fez nada. Se agora você está curado, agora você vai. Não, Jesus não disse que ele está curado, Jesus mandou ele ir. Irmão, interessante que como Jesus fazia, né? Vai. Mas eu não estou nem, você não vai fazer nada não. Vai, porque a tua fé já te salvou. E à medida que ele obedece àquele ir de Jesus, é que ele é curado. Lembra dos 10 leprosos? Eles chegam e gritam de longe: Jesus, ó Senhor, pode nos purificar. O que Jesus faz com os 10? Jesus estende a mão, vai estar purificado. É isso que a Bíblia diz? Não, Jesus disse para eles: olha, vai, entra em Jerusalém e apresenta para o sacerdote a oferta que Moisés pediu. E eles vão lá. Quando eles vão, é que eles são curados. Jesus nunca disse: vocês são purificados. Não, vai. E eles vão e são curados. O Bartimeu não ouviu Jesus dando ordem: cegueira, sai. Não, ele disse: vai, a tua fé te salvou. E quando o homem obedece, então o milagre se concretiza na vida dele. Porque a Bíblia diz: imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Amados, muitas vezes Deus vai te desafiar a agir na fé, mesmo sem ver o milagre, mesmo sem ver a transformação, mesmo sem ver a resposta. Já age pela fé. Já age pela fé. Vai lá e diz ele aos 10, vai lá, entra na cidade que vocês não podem, mas vocês vão entrar. Vai no templo que vocês não podem entrar, porque eles eram até então leprosos. Entra no templo, procura o sacerdote, que vocês não podem ter contato com ele, mas procura, vai lá e oferta pela bênção que ainda vocês não têm, mas vai. E eles vão, e no caminho eles são curados. Irmão, oração incessante. Oração incessante. Oração com sabedoria. Amém?
e agir pela fé. Eu preciso agir pela fé. Eu ainda não vi a bênção, mas eu já estou crendo. O Senhor é comigo, Ele já me deu vitória. O Senhor é comigo, Ele já me deu vitória. Irmão, muitas vezes nós negamos aquilo que pregamos, porque nós pregamos algo e não vivemos aquilo. Ô irmão, a oração não perdeu o seu efeito, ela continua, a oração ao nome de Jesus continua sendo poderosa. Você pode se colocar de pé. Chama o pessoal do louvor para me cantar o louvor. Em nome de Jesus, eu quero te convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Irmãos, nós vamos orar. Nosso culto de oração na sexta-feira à noite vai retornar. Já no domingo nós já vamos informar direitinho. Vamos voltar com o culto. Amém? Se tiver duas, se tiver uma, não tem problema. Nós vamos estar orando. Amém, meu irmão? Vamos estar orando. Sexta-feira, não posso vir 6 da manhã, mas você pode vir à noite? Então, sexta-feira, vamos orar. Vamos clamar a Deus. Vamos buscar o Senhor. Amém? Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a face do Eterno. Precisamos falar com o Senhor. Feche os seus olhos. Grande Deus e eterno Pai, nós oramos agora, Senhor. E nós, ó Deus, aprendemos com a vida deste homem que, ó Deus, é necessário clamar e não deixar as oportunidades passar, Senhor. Ó Deus, nós aprendemos com este homem que nós não podemos, ó Deus, ficar calados. Nós temos que, ó Deus, nos pôr a buscar ao Senhor. Ó Deus, há respostas que virão se nós clamarmos. Há milagres que vão acontecer se nós continuarmos orando. Senhor Deus, não deixa a gente desanimar. Fala com o Senhor, Deus, não me deixa desanimar, Senhor, de buscar o Senhor. Não me deixa desanimar de orar. Não me deixa desanimar de buscar a Tua face. Que eu possa olhar para o Senhor, que eu possa crer que o Senhor é o Deus que traz resposta, que o Senhor é o Deus que abençoa, que o Senhor é o Deus que surpreende as nossas vidas. Não existe coisa que não seja mudada pelo poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Erga a sua mão assim a meia altura, vamos adorar.